Quais são os princípios da OMC? Os princípios dela é a não discriminação dos países membros, já falei sobre isso, né? Não deve haver uma nação que seja mais favorecida do que a outra. Tem que ter uma reciprocidade aí, as mercadorias importadas e nacionais devem ter condições igualitárias, ou seja, não é porque um produto é importado que ele, né, vai ter condições mais favoráveis do que um produto nacional. Pelo menos quando as importadas já estiverem dentro do país, né? Ainda tem isso também. Porque aí, hello, Brasil, né? Produtos importados caríssimos aqui, né? Por causa das taxas aí, né? Que eles pagam e tal. Difícil. Princípios da OMC. O acesso ao mercado em igualdade de condição. Redução de obstáculos ao comércio internacional. Concorrência leal. A OMC ela é uma instituição de livre comércio. Então, é um sistema de normas consagradas e fundamentadas em uma concorrência livre, leal e sem distorção. Então, quais são as divergências da OMC, já que ela é tão boa assim, né? Então, os conflitos mais evidentes é entre Norte e Sul, né? Norte dos países mais desenvolvidos e dos países menos desenvolvidos. Em razão da política de subsídio praticada pelos países mais ricos. Então, quais são os problemas que a OMC enfrenta? Além esse conflito evidente entre países mais ricos e países mais pobres, tem o protecionismo, né, liderado pelos Estados Unidos. E tem também o G20, né, o grupo a qual o Brasil faz parte, que tem como objetivo a busca de um sistema baseado em regras mais justas para o comércio mundial da agricultura. Então, o que seria o G20? O G20, ele é formado, né, o G20 é comercial, né? Vamos ler. O G20 comercial, ele reúne um conjunto de aproximadamente 20 países emergentes, pois alguns membros são flutuantes. São liderados pelos principais países emergentes, como Brasil, China e Índia. Então, o G20 comercial, ele foi formado para construir um bloco coeso para enfrentar as negociações dentro da própria OMC, que atende, né, aos interesses desses países membros aí. Então, o grupo representa cerca de 60% da população e é a quarta parte das exportações agrícolas mundiais. Foi criado em Genebra, na Suíça, em 2003, às vésperas de uma conferência ministerial em Cancún, primeiro encontro para dar prosseguimento às negociações iniciadas em Doha, que ainda vou falar também lá no início, lá no futuro, sobre o que é Doha. Então, na época, o Brasil, ele teve um papel aí muito relevante nessas negociações dentro de Doha. Então, a denominação G20, né, G20 comercial é diferente do G20 que a gente vê aí na televisão. G20 comercial, ele é formado por países emergentes aí, né, agrícolas. Enquanto que o G20, criado lá em 99, é o grupo que reúne os 20 países mais ricos, ou as 20 economias mais ricas do mundo. São 19 países, incluindo aí os principais emergentes, e a União Europeia. Foi aí um momento de reconhecimento da importância da participação de países emergentes em fóruns de discussão políticas e econômicas. Mas há uma diferença aí entre o que é o G20 comercial e o G20 aí dos países mais ricos. Conferências da OMC. A gente teve a conferência aí interministral em Doha, no Catar, em 2001. E o que foi isso? Os países aí, eles tinham uma disputa que iniciou-se em Doha, em 2001, que ainda não se encerrou. A rodada de Doha, ela abrange uma quantidade aí de negociações estratégicas, né, de um grupo, né, determinado aí por um grupo de países. Não é à toa que ainda não foi concluído, porque uma delas defende um grupo de países menos desenvolvidos, conhecido como G20 comercial, lá de 2003, já falei sobre eles, né, que cobra mais acesso dos produtos agrícolas aos mercados protecionistas aí, japonês, dos Estados Unidos, da Europa, entre outros, entendido pelos países mais desenvolvidos.
que aí tem o setor de comércio, né? Comércio mundial, especialmente no que se diz respeito ao mercado emergente. Aí. Eles cobram maior acesso a produtos industrializados. Então, a rodada de Doha, no entanto, é muito mais ampla. Ela inclui, ao mesmo tempo, a definição de regras muito mais precisas para a ampliação de medidas anti-dumping, medidas compensatórias de comércio, meio ambiente e propriedade intelectual e muitas outras questões. Então, quais são os avanços que aconteceram? Foi o ingresso da China e de Taiwan na organização, a quebra de patentes para a produção de remédios genéricos em países pobres que enfrentam epidemias, porque, gente, assim, esse comércio aí de remédios é muito lucrativo. Então, quebrar patentes de remédios genéricos, né, foi um negócio e tanto, um avanço. Então, ocorreu a 4ª Conferência Interministerial em Doha em 2004. Quais outros avanços? Avanço entre Estados Unidos e União Europeia para rever subsídios e medidas protecionistas praticadas em vários setores. E aí a gente tem, né, como já falei, Estados Unidos e União Europeia e Japão, eles são muito protecionistas no que se refere a acesso a produtos agrícolas, né? Eles têm um mercado muito fechado. Então, em 2004, ocorreu a Conferência de Bruxelas, na Bélgica. E aí, quais são os avanços? Foi os acordos para acabar com os subsídios que os países mais ricos, aí, principalmente Estados Unidos e os países integrantes da União Europeia, dão aos seus agricultores, possibilitando aí que os produtos se tornem mais competitivos no mercado internacional. Após a Segunda Guerra Mundial, os países europeus optaram por integrar um bloco econômico, né, para enfrentar a concorrência dos Estados Unidos. Essa fórmula tem sido seguida em outros continentes com o mesmo objetivo, ficar mais forte aí no cenário mundial. Então, existem graus de integração econômica, isso aqui vocês já viram, não é assunto novo, é assunto do 2º ano, que são as integrações econômicas aí no mercado, que a gente chama de blocos, né, ou de zonas de livre comércio, por exemplo. Mas tem a ver com a economia, que é a zona de livre comércio, que a gente representa aí pelo NAFTA, que é um bloco econômico, que tem ali uma área de livre circulação de mercadorias. A gente tem a União Aduaneira, Mercosul, que é uma zona de livre circulação de mercadorias e capitais, que essa União Aduaneira ela é usada com uma tarifa externa, o TEC, que com relação aos países que não pertencem ao bloco, por exemplo, países que pertencem ao Mercosul, né, eles vendem e compram muito mais fácil, ele tem uma tarifa ali externa, que é o TEC. Por exemplo, países que não fazem parte do grupo ali, se for tentar comprar um produto, sai muito mais caro, né, por causa dessa tarifa. Graus de integração econômica. Mercado comum. Mercado comum a gente tem aí, exemplo, a União Europeia. Além de apresentar as mesmas características das anteriores, o mercado comum, né, ele também permite a circulação de pessoas e a padronização da legislação econômica, da trabalhista, da fiscal e da ambiental pelos países membros. Já a União Econômica e Monetária, que é o atual estágio em que a União Europeia se encontra após a adoção da moeda única, que é o euro, né, desde 2012. Ele deixou de ser um mercado comum, ele ainda é um mercado comum, só que ele agora é uma união econômica também. Por isso que a gente chama, né, União Europeia, União Econômica e Monetária. Então, quais são os maiores blocos econômicos? União Europeia, que é a união aí supranacional econômica e política entre 27 Estados-membros. NAFTA, que é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, formado pelos Estados Unidos, México e Canadá. E o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Então, quais são as linguagens dos blocos econômicos que eu já até andei falando aqui com vocês? Tarifa. O que é a tarifa? A tarifa é um imposto cobrado para a entrada de mercadorias em um determinado país. O que é o TEC, que é a tarifa externa comum? É uma tarifa cobrada por um grupo de países,
por exemplo, a gente pode dar um exemplo aí, o Mercosul, que na qualidade de sócios exigem o mesmo imposto à entrada de mercadorias provenientes de países que não fazem parte do bloco. Ou seja, se eles, ao mesmo tempo que deixam aquele bloco mais forte, né, mais protegido, também tem esse negócio de fazer, né, comércio, fazer as coisas com quem é membro, né, quem é sócio. Porque quem não é sócio, quando vai vender alguma coisa, então a entrada desse tipo de mercadorias fica muito mais cara, eles encarecem. Então, o dumping, ele é a venda em um mercado estrangeiro de um produto abaixo do seu valor justo, geralmente menor que o cobrado por esse produto, dentro do país exportador ou quando vendido a um outro país. O que é subsídio? Subsídios são benefícios econômicos, ou seja, dinheiro que um governo concede aos produtores de bens, muitas vezes para sua posição competitiva. Gente, é só isso. Até a aula que vem. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, podem entrar em contato. Esses slides também estarão disponíveis posteriormente, viu? Então, dê uma estudada, façam um exercício do material de vocês e nos vemos na próxima aula.